Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu comecei esse canal aqui no Instagram e eu tenho uma página no Facebook que também chama Propósito e Evolução Thiago Mendes e tem um canal no YouTube que também chama Propósito e Evolução Thiago Mendes. Eu estou jogando esse material todo nesses lugares, então se você preferir no Instagram, é só entrar nesse perfil aqui, Propósito e Evolução, e tem a página no Facebook e o canal no YouTube. Eu agradeço a todo mundo que entrou aí e hoje a gente vai falar de um assunto. A gente vai olhar para a vida de uma perspectiva diferente, né? Então a gente vai. Eu coloquei o título da live como "Para que buscar esse negócio de propósito? O que eu ganho com isso?" Então a gente vai dar uma olhada nisso na vida de um outro ângulo, para entender se isso é importante, se não é, como que a gente vive a vida, como que a gente deveria viver, dar uma refletida sobre isso e falar de formas que têm um maior potencial tanto de performance, se você quer ter uma alta performance em alguma coisa que você faz, e também de realização, né? Então vamos começar. Bom, como eu disse nesse canal, eu falo sobre propósitos, sobre formas de viver, onde você esteja criando uma vida que te realize, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. Eu acho que essa jornada, que no final das contas é uma jornada de autoconhecimento, sobre a jornada de viver o propósito, eu acho que todo mundo deveria, em alguma medida, buscar isso de alguma forma para tentar tirar o máximo possível da sua vida, né? Ter uma vida com o máximo de realização, uma vida que faça sentido, que você esteja feliz no dia a dia. E vamos falar então na live de hoje sobre esse tema, por que buscar o propósito? Então, como eu disse, hoje a gente vai fazer uma viagem diferente, a gente vai fazer uma viagem pelo universo. E aí, vamos começar primeiro desmistificando um pouco dessa história do propósito, né? Que eu estou falando aqui. Para que buscar o propósito? Então, vamos dar uma olhada para essa história do propósito. Vamos esclarecer o que é propósito. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm uma, uma resistência, talvez, a essa palavra propósito. Por quê? Porque soa como uma coisa muito longe, soa como uma coisa muito elevada, uma coisa como se você tivesse que salvar o mundo, você descobrir o seu propósito, tem que ser alguma coisa relacionada a salvar o mundo, tem que ser alguma coisa relacionada com acabar com a fome na África, tem que ser alguma coisa relacionada à santificação da pessoa que você é, tem que se tornar uma Madre Teresa, tem que ser uma coisa super uma coisa muito alta, assim, né? Uma coisa e acaba se tornando uma coisa longe para a maioria das pessoas e elas às vezes não se conectam com essa palavra, né? Com essa questão dessa discussão toda do propósito. Acha uma coisa muito extrema, muito por que buscar esse negócio? Por que inventar moda, né? De caçar propósito, coisas assim. E quando eu falo descobrir um propósito, né, buscar um propósito, fazer esse trabalho na vida, eu estou falando nada mais do que ter uma vida que te realiza, estou falando nada mais do que viver uma vida que para você é verdade aquilo que você vive. Que você não está jogando um jogo, você não está numa politicagem, por exemplo, você está 100% engajado com o que você faz. Existe um alinhamento entre a sua vida, o que você vive no seu dia a dia e a pessoa que você é, os seus valores, o que você acredita, o que você acha que faz sentido fazer na sua vida. Então, tudo para mim é uma questão de congruência, né? O trabalho de autoconhecimento, ele é nada mais do que você entender quem você é e você alinhar a sua vida com essa pessoa que você ser íntegro com a pessoa que você é e não se submeter a várias coisas que você não gosta, que não faz sentido, mas você fica fazendo aquilo ali por outras razões. E uma delas, eu acredito que pode ser que você nunca refletiu sobre isso. Então, quando eu falo de propósito, eu não estou falando de nada super elevado, eu não estou falando de nada de santificar, de iluminação espiritual propriamente dita. Eu acho que isso pode até aparecer lá na frente de alguma forma, uma jornada espiritual, alguma coisa assim. Eu acho que isso pode se encaixar sim.
Mas no primeiro momento eu estou falando de uma coisa muito mais prática do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam uma coisa muito longe, né? Estão, o propósito, uma coisa muito assim, uma reflexão de vida e tal. E eu estou tentando trazer isso com essa discussão aqui no começo para uma coisa muito mais pé no chão, porque eu acho que a coisa mais prática que existe, a coisa mais pé no chão que existe, é você ter uma vida que para você faz sentido. Ponto. Né? Uma vida que você acredita no que você faz, que você é uma pessoa íntegra no que você faz, que você vive a vida que você quer viver, mas não no sentido de, eu não consigo viver a vida que eu quero viver porque eu não tenho dinheiro e tal. Eu falo, uma vida onde você faz o que é importante para você. Então, isso eu chamo de viver o propósito. E eu queria dar essa esclarecida antes para ficar uma coisa mais tangível, né? Que as pessoas elas veem como uma coisa muito distante. Então vamos lá. Então agora, isso dito, eu vou te levar para uma jornada no universo. Olha só, duvido que você já fez uma viagem no universo em alguma dessas lives aí que você já participou. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. É um videozinho de 2 minutos essa viagem, é rápida, é coisa rápida. A gente vai longe, mas é rápido, olha só. Olha lá, isso daí foi feito em 2012, isso aí é no Google, lá na Califórnia. É nada mais do que um zoom out, uma visão macro. Aí já dá pra ver a Califórnia, Estados Unidos, a Lua, a órbita da Lua. A órbita dos outros planetas, o Sol lá no meio, o Sistema Solar. Tá indo, tá indo. Tem a escala ali embaixo, ó, 10 mil anos-luz, 10 anos-luz, 100 anos-luz, 1000 anos-luz, braços espirais, a Via Láctea. E agora vamos voltar. Ó, olha a distância. E aí voltamos pro planeta Terra. Estamos de volta aí no gramado. Qual que é a ideia dessa viagem toda aí? Em 2 minutos a gente foi lá, 100 anos-luz lá de distância, 1000 anos-luz de distância, né? A nossa vida é importante, né? Eu acho engraçado essa discussão, como que a gente preocupa com tanta coisa na vida. A nossa carreira é tão importante, né? A nossa vida é tão importante. O nosso patrimônio que a gente está construindo, né? Ele é tão importante. As nossas conquistas na vida são tão importantes. A gente acha tanta coisa tão importante, mas quando a gente pega e a gente olha numa perspectiva realista de quem a gente é dentro do planeta que a gente vive, isso tudo na escala do universo, isso é nada. Isso é zero. Né? Isso não faz o menor sentido toda essa preocupação que a gente tem, toda essa neurose toda que a gente tem. Né? A gente é um grão de areia, né? Não só a gente é um grão de areia, mas o planeta que a gente vive é um grão de areia na escala, na linha do tempo cósmica, né?
Então, qual que é a reflexão que eu trago nessa live de hoje? Vamos tentar viver uma vida realista. O que você acha que é mais realista? Você viver uma vida totalmente neurótico do tanto que as coisas que você precisa fazer são tão importantes e são tão relevantes? Ou, quem sabe, a gente possa viver levando em conta o contexto que a gente existe, né? Que eu falo, o contexto é o universo que a gente está inserido. Será que a gente é tão importante mesmo? Será que a gente devia estar tão preocupado com essa questão toda da nossa carreira, da nossa vida e construir tudo que a gente quer construir, essa questão toda? E eu acho que isso se relaciona com a questão do propósito, então a gente vai falar disso. Agora, essa questão da gente não ser tão importante assim, quem traz essa reflexão, na verdade, de onde eu trouxe essa reflexão, foi dos ensinamentos de Marco Aurélio, que foi o imperador romano há 2000 anos atrás. Marco Aurélio, assim como Sêneca, que eu trouxe na primeira live, Marco Aurélio era da linha dos estoicos, né? Eles estudavam o estoicismo, que é uma sabedoria que fala justamente sobre será que a gente é tão importante assim mesmo? O Marco Aurélio ele tem um livro que até hoje pessoas leem, que se chama As Meditações, que é um livro muito interessante. E a reflexão dele é justamente essa. No livro ele fala dos problemas da gente achar que a gente é muito importante. Né? Os problemas que isso traz na nossa vida, que na verdade a gente é muito menos importante do que a gente acha. E além disso, olha só, quem é esse cara? Esse cara, ele era imperador romano, ele foi imperador de 161 a 180 depois de Cristo. E ele foi um dos últimos bons imperadores que eles falam, né? Que imperador geralmente é um cara sanguinário, é um cara que isso quer tudo para ele, quer destruir tudo e tal. Mas existiu também bons imperadores, onde essa questão o yoga, por exemplo, ele fala que o sétimo chakra, ele é o chakra da coroa. E lá na Tailândia, eu aprendi que essa questão toda do rei usar uma coroa é porque o rei, ele é a pessoa que deveria ser a pessoa de mais alta consciência em toda a região, em todo o reino, e ele é responsável por guiar o povo dele no caminho certo, no caminho de evolução, no caminho de progressão, na prosperidade. Ele deveria ser a pessoa de maior consciência para guiar o povo dele no caminho da prosperidade, da evolução, da saúde, de uma sociedade harmônica. Né? Então, essa metáfora, né, essa analogia da coroa feita de ouro, ele tem a ver com a iluminação espiritual. O rei ele deveria ser a pessoa mais evoluída de todas e isso dá a ele a autoridade de simplesmente guiar o seu povo, né? Guiar as pessoas para um caminho de evolução, para um caminho de consciência, guiar a sociedade dele para um caminho harmônico. E por incrível que pareça, isso já existiu. Então eu vejo o Marco Aurélio como um desses líderes. Ele tinha uma sabedoria, ele tinha um conhecimento muito profundo da vida. E ele tem um livro que chama As Meditações, onde ele fala disso. Ele fala do problema das pessoas acharem que elas são muito, muito importantes. E quem que é esse cara? Era o imperador do Império Romano, no seu ápice. O Império Romano, que naquela época era a metade do planeta, a metade da civilização era dominada pelo Império Romano. E esse cara falava, ó, não ache que você é importante, porque você talvez não seja tão importante assim. E esse cara mandava na metade do mundo, né? E de um nível de consciência elevado. Ele não era um sanguinário que saía matando todo mundo para conquistar a terra. Então, olha que interessante. O cara falava isso, outra coisa que ele falava. Ele disse que no final, não importa o quão grandes sejam as suas conquistas, todas serão esquecidas e todas serão superadas pelo tempo. Olha só, esse cara era uma das pessoas mais importantes da época disparado. Ele era o cara mais importante do mundo, né? E outra coisa é que quando ele morreu, ele pediu que as mãos dele, na cerimônia, né, no velório,
no funeral dele, a que as mãos dele estivessem à vista de todos, para que todos soubessem que da mesma forma que a gente vem ao mundo sem nada, a gente sai do mundo sem nada, né? Então olha só o nível da sabedoria do cara, a profundidade do conhecimento dele. Então quando eu estou falando de colocar a nossa vida na perspectiva do universo, de ser mais realista, estou falando disso, estou falando de ver a vida com mais simplicidade e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Talvez a forma quando a gente pensa que a gente é tão importante, tudo que é relativo a nós é tão importante, talvez não seja, e talvez a forma mais sábia de viver seja levando em consideração essa realidade, que a gente na verdade é uma poeira cósmica praticamente irrelevante. Então vamos falar de como que isso funciona mais na prática, né? Então vamos lá, continuando essa reflexão. Se a gente pensar nas pessoas mais importantes do mundo, né? Se a gente pensar no Bill Gates, se a gente pensar no Warren Buffett, os caras que têm mais dinheiro, os caras mais ricos do mundo, os caras mais relevantes, imagina o seguinte, se você atingir o que esses caras atingiram, sei lá quanto que esses caras têm, sei lá, 100 bilhões de dólares, sei lá o quê. Imagine que você atinge esse mesmo nível de sucesso do que esses heróis de hoje em dia, né? Que são os caras que têm mais dinheiro, os caras que têm mais patrimônio e tudo mais. Imagine que você atinja o que esses caras atingiram. E agora pensa comigo. Daqui a seja 500 anos, 1000 anos, no máximo 2, 5, 10 mil anos, vamos colocar. Por maior que seja o que esses caras atingiram e você também atinja, a verdade realista é que o tempo leva tudo. Nada vai ficar, né? O tempo é o senhor do universo. Tudo que, por maior que seja, uma hora ele vai sucumbir e a pessoa, por mais importante que ela seja, uma hora ninguém vai dar notícia dela, ninguém vai nem saber que ela existiu. Então, por que eu estou falando isso? Isso daí traz sabedoria na forma de como a gente age no dia a dia, né? E isso não é de hoje. Esse conhecimento sobre esse poder do tempo, as civilizações já discutiam sobre isso, já contemplavam sobre isso desde lá da Grécia Antiga, que tinha o deus Cronos, que é o deus do tempo, né? Que o seu poder é o quê? A destruição. No hinduísmo, no conhecimento mais de onde yoga vem, do Oriente, no hinduísmo tem a deusa Kali, que é a personificação do tempo, da força destruidora do tempo. Então ela mata a todos e ela destrói tudo, então nada sobrevive a essa força, né? Então a gente também não precisa nem ir muito longe, né? Falar do Warren Buffett, dos mais ricos do mundo. Vamos pensar numa perspectiva até mais pé no chão. Até na nossa família. Vamos lá, se a gente tem... Quantos avós a gente tem? 4, né? 2 de pai e 2 de mãe. Então, bisavós, eu acho que a gente teria 8. Tataravós, a gente teria 16. Depois do tataravó, eu nem sei como que chama mais. Mas eu acho que seriam 32. Ou seja, esse depois do tataravó, ele seria o avô do seu avô. Dos 32 avós do seu avô, quantos você sabe o nome? Provavelmente, se muito, 1 ou 2 eu diria. Então, qual que é o ponto aqui? A gente não precisa nem esperar 1000 anos, né? O que eu estou falando aqui é por mais relevante que você seja, e não tem nada ruim em ser relevante. O ponto aqui é que o tempo ele é o senhor do universo. Ele acaba com tudo e tudo sucumbe ao tempo. Então, até mesmo na nossa família, se a gente coloca 5 gerações para frente ou para trás, a gente não tem mais noção nenhuma de quem que é, quem que não é, como que chama, como que não chama, o que fez, o que não fez. Então, isso tudo se perde no tempo, né? Nada fica. Então, eu estou chegando agora no ponto principal aqui dessa discussão toda, que é o seguinte, é o ponto onde vocês vão falar, então, não te diz que esse negócio de propósito não tem nada a ver? Não diz que isso daí não serve para nada?
Se tudo vai, tudo vem e nada fica, para que então ficar pensando nessa história toda de propósito? Por que buscar isso? Por que gastar energia e tempo com isso? Né? Então, eu acho que esse é justamente o motivo pelo qual a gente deve buscar o nosso propósito, buscar viver o nosso propósito. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que tem é a gente entender que o destino na vida da gente, ele já está dado. O destino é a coisa mais certa que existe, né? O pessoal fala que tem duas coisas certas na vida. A primeira é a morte e a segunda é que você vai pagar imposto, né? Tem essa piadinha aí. No mercado financeiro o pessoal fala muito isso. Mas o primeiro é a morte. Então todo mundo aqui já sabe qual que é o final da história. Então o grande lance é que a vida, ela não é sobre aonde você vai chegar. Porque aonde você vai chegar, o destino, o final da história, todo mundo já sabe e é o mesmo para todo mundo. Então a vida ela se torna muito mais o caminho que você vai percorrer na direção do destino. Como que vai ser o seu dia a dia até chegar lá? O que você vai fazer nesse caminho? Como você vai viver essa jornada? Então a vida é muito mais sobre a jornada e muito menos sobre o destino final. Então eu vejo isso como uma música, por exemplo. Eu já falei de dança, eu já falei de música nas outras lives. A música, como que ela funciona? Ela é uma vibração. Você pode dançar ela ou você pode esperar ela acabar, né? E eu defendo a teoria de que uma vida bem vivida é justamente uma vida onde você interage com a música que a sua vida é. Você dança a vida, a música que é a sua vida, né? Você está engajado naquilo, você está agindo proativamente, você está curtindo, você está aproveitando, você está tirando o máximo que você tem para tirar daquela situação, daquele contexto, né? Então, uma vida bem vivida é uma vida onde você se sente bem no que você faz, né? Você está dançando a música que é a sua vida. E tem uma frase do Alan Watts, que é um professor de budismo, que na década de 70 ele ficou famoso, ele foi um dos responsáveis por levar o budismo para os Estados Unidos. E ele falava que a vida é uma dança, e numa dança a gente não tem a gente não tem objetivo nenhum de aonde chegar. O objetivo de uma dança não é sair daqui e chegar aqui. O objetivo da dança é viver o momento. O objetivo da dança é dançar da melhor forma, é curtir o momento, é viver o presente da melhor forma. Então, a reflexão que fica nessa parte aqui é justamente como a gente sabe que a vida é nada mais do que a gente chega, a gente fica um pouco e a gente vai. Então a pergunta é, a gente vai ter vivido a nossa vida de verdade, no máximo do potencial? A gente vai ter curtido, a gente vai ter aproveitado a jornada? A gente vai ter sentido o cheiro das rosas? A gente vai ter vivido cada momento? Então, ou a gente vai ter perdido tempo com coisas que no final vão ser irrelevantes, né? Então, para mim, a vida, essa reflexão, ela traz a gente para o momento presente. Esse fato de refletir sobre a vida traz a gente de volta para a importância do nosso dia a dia, a importância do dia após o outro que a gente vive, né? E quando eu falo aproveitar a vida, também não é só sobre diversão. Como a gente viu na live que eu falei de flow, a vida ela é também sobre desafio. E às vezes esse momento de desafio, ele pode ser um dos momentos mais realizadores da vida. A gente tem essa noção contra-intuitiva, né, que o bom da vida é ficar no sofá assistindo na televisão, assistindo Netflix. Mas um dos momentos de maior realização que o ser humano pode ter acesso é o momento do flow, onde existe uma harmonia, existe um fluxo entre desafio e habilidade. E você performar nesse nível demanda muita energia, demanda você está fazendo uma coisa que você gosta num nível muito alto, então demanda um crescimento, demanda um desenvolvimento pessoal em alguma coisa. Então, isso dito, qual que é o mindset ideal para a gente viver uma vida de realização? Essa história do o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho com isso, com essa história toda? Na verdade, se a gente pensar bem na vida,
nada é garantido, né? O sucesso não é garantido, o retorno não é garantido, que as pessoas vão gostar, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, se as pessoas vão gostar do que você está fazendo, isso também não é garantido. Então, a única coisa que na verdade é garantida é que você vai estar dançando a música que é a sua vida. Você vai estar fazendo uma coisa que está te realizando agora, que você não está trocando o seu tempo por nada lá na frente que você está querendo. Você não está fazendo jogo nenhum com a vida. Você está vivendo a vida no seu máximo e tirando o máximo que ela pode te dar no momento presente. Você está fazendo uma coisa que te realiza, uma coisa que faz sentido para você, uma coisa que tem valor para você, uma coisa que está alinhado com a pessoa, com quem você é. É uma vida que é congruente com a pessoa que você é. Né? Então, o segredo disso tudo, o segredo da live de hoje, ela é nada mais do que o desapego do resultado. Porque na hora que você desapega o resultado e vive uma vida de verdade, vive uma vida alinhada com você, sem preocupar com o que os outros estão pensando, sem preocupar se os outros vão te julgar, se seus amigos vão achar que isso que você está fazendo é bom, que leva a algum lugar ou que não leva, ou que vai ter retorno do investimento que você está fazendo, ou qualquer outra coisa. Se você estiver vivendo o momento presente e da melhor forma, numa vida que está alinhada com você e desapegando do resultado, isso é uma das melhores estratégias que você pode ter na vida. E um ponto importante disso é que isso tem a ver até com yoga. Olha só que interessante. Tem um livro aqui que é o Bhagavad Gita. É um dos livros mais tradicionais do hinduísmo, que é muito lido no yoga, na espiritualidade oriental. E olha só que interessante. No yoga, e nesse livro fala muito disso, eu li esse livro, eu estudei ele quando eu fiz o curso de professor de yoga lá na Tailândia. E um dos pontos-chave do Bhagavad Gita é o Karma Yoga. Né? E o Karma Yoga, o que é? Nessa literatura toda, o Karma Yoga ele é descrito como habilidade em ação. A forma mais sábia de você fazer qualquer coisa é através do Karma Yoga. E é inclusive uma prática espiritual, como a gente tem várias linhagens, né? Tem Bhakti Yoga, tem Raja Yoga, tem Hatha Yoga, tem Karma Yoga. São várias vertentes do yoga e às vezes isso fica um pouco confuso, mas o que você precisa saber é que todas as vertentes do yoga eles levam para o mesmo lugar, que é um lugar de evolução espiritual, é um lugar de iluminação espiritual, é uma prática espiritual, né? Então, resumidamente, o Karma Yoga, o yoga em si, ele tem os dois principais caminhos, eles são o yoga da sabedoria, que é aquela prática espiritual diretamente ali, por exemplo, a meditação profunda e tudo mais, e ali é óbvio que você está fazendo uma prática espiritual, mas existe também uma outra forma de você fazer uma prática espiritual, que é nada mais do que você fazer uma ação desinteressada. Ou seja, você fazer um Karma Yoga, você fazer o que seria a yoga em ação, é nada mais do que você fazer um serviço desinteressado, você abrir mão dos resultados, dos frutos, dos méritos, dos benefícios do que você faz. Então, o segredo, esse é todo o segredo do Karma Yoga, e ele tem um grande potencial de evolução espiritual, justamente por conta desse mindset, onde você faz tudo e você oferece tudo e você não quer nada para você. E se a gente parar para pensar, olha que interessante, essa história toda dessa viagem do universo que a gente fez ali atrás, tem muito a ver com isso. Porque imagina, se você parar para pensar na irrelevância que a gente tem dentro do universo, pelo nosso tamanho, pelo nosso planeta, pelo contexto tão grande que a gente está, a gente tem uma relevância tão grande que não vale a pena a gente ficar focando na gente. Né? E o Karma Yoga, ele prega justamente isso. Você abrir mão de tudo para você porque vale mais o que você faz para os outros, vale mais o que você faz para o bem maior do que para você mesmo.
porque você reconhece que você é nada. Então, para que você vai querer tudo para você? Então, essa história toda do Karma Yoga tem muito a ver com o quê? Com abrir mão do ego. Na espiritualidade, a gente fala do eu superior e do eu inferior. E é uma coisa muito paradoxa, né? Mas o eu inferior, ele é o quê? Ele opera muito nos chakras, nos 3 primeiros chakras, nos chakras inferiores, que eles estão mais relacionados com essa perspectiva individual que a gente se vê no mundo, que a gente se vê como uma coisa individual e a gente tem desejos inferiores, que é querer prazer pra gente, querer bens pra gente, querer poder pra gente, querer tudo pra gente. E o processo de evolução espiritual, ele passa pela transição entre você sair do eu inferior e você gradativamente passar a operar no eu superior. E o eu superior, na verdade, ele é um para todo mundo. Então, você pode ser um indivíduo isolado e mesquinho, querendo tudo para você, ou você pode ser o todo e generoso e fazer tudo para o bem maior, fazer tudo para expandir esse cuidado, expandir esse amor, expandir essa relação com o todo e ajudar no todo de alguma forma. Então o Karma Yoga, ele em si, ele já é um caminho espiritual. Se você não meditar em nenhum dia da sua vida, mas tudo que você fizer, você tá ofertando para o todo, você está ofertando para o universo, você está ofertando para a felicidade de todos os seres, você está ofertando para Deus, você pode entender isso tudo como Deus também. É só uma questão de palavras, né? Então você vai ter a mesma evolução espiritual, quem sabe até maior do que um cara que fica todo dia meditando, né? Que fica lá na caverna e não conversa com ninguém. Então, olha só o poder que o Karma Yoga tem. E o Karma Yoga é nada mais do que oferecer o resultado das suas ações, né? E curiosamente, o desapego desse fruto das ações, essa tranquilidade de abrir mão e de fazer o melhor que você pode e oferecer isso leva aos maiores níveis de performance, né? Ou seja, a performance, a gente tem uma ideia às vezes que a performance é uma coisa muito assim, quanto mais preocupado você tiver, quanto mais neurótico você tiver ali, das coisas dar certo e tudo tem que acontecer do jeito que você planejou, e você está tentando controlar tudo, aquilo vai trazer o melhor nível de performance que existe. Na verdade, o relaxamento, a tranquilidade, a paz de espírito de uma pessoa que está fazendo o melhor que ela pode em serviço dos outros, sem se preocupar com os méritos, com os benefícios, com os frutos daquilo, na verdade, o poder disso é muito maior nessa pessoa do que na primeira pessoa, né? Então, a tensão, essa tensão, esse apego, ele na verdade ele piora a performance. E essa generosidade, essa paz de espírito, essa tranquilidade interior, ela na verdade ela melhora a performance. Até mesmo, por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1. Não que Fórmula 1 seja todo mundo iluminado espiritualmente, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando por exemplo, um piloto na hora que o carro ele está esperando a largada, você esperaria que é a hora mais tensa, que ele está super nervoso e tal. Os pilotos mais experientes, sabe o que eles fazem? Eles tentam relaxar dentro do carro, eles chegam a dormir dentro do carro, eles chegam a meditar dentro do carro. Por quê? Porque o relaxamento, ele traz o melhor da performance. Você precisa estar num estado de fluxo, né? Como a gente falou na live do Flow, você precisa estar num estado de fluxo para tirar o seu melhor. Se você estiver tenso, você nunca vai ter a melhor da sua performance. E se a gente pensar um outro motivo que essa questão de oferecer os frutos das nossas ações para o mundo, para o universo e para o bem de todos, uma outra razão que isso faz sentido é porque a gente, como a gente disse antes, a gente sabe que cedo ou tarde tudo vai acabar, cedo ou tarde tudo isso vai ser desfeito, tudo que foi construído, todos que foram reconhecidos, todos que foram celebrados, todos que tiveram suas estátuas escritas lá e pregadas e tal, tudo isso vai embora, né? Tudo isso vem e tudo isso vai. E a gente acaba que a gente leva a vida muito a sério às vezes. E a gente não pensa dessa forma e a gente acaba sendo aquela pessoa tensionada, aquela pessoa apegada.
aquela pessoa que quer tudo para ela. E o poder está muito mais em abrir mão disso tudo, em viver uma vida onde você é nada mais do que um canal, né? O que é falado no Karma Yoga é que a partir do momento que você se sintoniza com o universo, você está fazendo as coisas a serviço do universo, a serviço do bem maior, a serviço da felicidade de todos os seres e tal. Nesse momento você se torna um canal divino e as coisas que precisam acontecer, elas acontecem através de você, né? Então você passa a ser um canal divino na Terra para fazer as coisas acontecerem, para ajudar, para fazer as coisas progredirem. E isso te aproxima de Deus, isso te aproxima de um estado de consciência elevado, porque você está a serviço disso, você está na mesma frequência, você está se aproximando, né? Então essa questão de propósito, se a gente vê por uma determinada perspectiva, ela não existe nenhum propósito em si, em alguma coisa, né? Não há um propósito por si só naquilo, mas tudo é uma perspectiva. A gente constrói o nosso propósito. Eu já falei também isso em uma outra live. O propósito ele não é uma coisa que te é dada como uma revelação. O propósito é muito mais uma coisa construída, que você cria aquilo da forma como vai se encaixar melhor com você. Então, com isso a gente não precisa levar a vida tão a sério, porque nem mesmo o propósito ele existe em si mesmo, ele existe na perspectiva que você cria, e é importante que a gente não deixe as coisas parecerem mais importantes do que elas na verdade são. Então, aí agora eu te pergunto, né, como que está sendo a sua jornada, né, a sua vida hoje, como que ela está? Porque se tudo que a gente está criando um dia vai embora, se por mais rico que você seja, essa riqueza ela vai desaparecer em algum momento. Se por mais importante que você seja, um dia você vai ser esquecido, querendo ou não, como é o seu dia a dia? Como você vive a sua vida hoje? Né? Uma vez eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim, que falava assim, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Não tem nada de errado em fazer planos, mas a gente precisa lembrar a todo momento que a vida é aqui e agora. E agora, e agora, e agora. Ela está sempre no agora. Então, muitas vezes, a gente fica muito tempo perdendo tempo e jogando a felicidade, jogando o viver uma vida de realização lá para frente. Enquanto a gente está fazendo tudo isso, a vida está passando. A vida é isso aqui, que está acontecendo aqui agora. Isso aqui é a vida, é o momento presente, é agora. Não vai ser diferente disso hora nenhuma. E a gente fica criando uma expectativa, a gente fica fazendo um planos que daqui a sei lá quantos anos, e quando isso acontecer, e quando aquilo acontecer, aí as coisas vão, aí eu vou ser feliz. Mas a única coisa que a gente tem é o agora, né? E aí o que acontece? Muita gente acaba que chegam ao destino ao custo da jornada. E eu acho que esse é o pior erro que a gente pode cometer. Chegar ao destino ao custo da jornada. Porque o destino é a morte para todo mundo. Isso já é dado, a gente já nasce sabendo disso. E a única coisa que a gente tem é a jornada. Então, se você vai chegar lá no final da sua vida para você descobrir que você tinha perdido toda a vida com outra coisa que não era importante, por isso que eu acho que é importante a gente trazer atenção cada vez mais para o momento e tentar ter uma vida que é congruente com quem a gente é, com os nossos valores, no dia a dia, de segunda a sexta, e não só no sábado e domingo. Né? Essa questão, já falei disso numa live também, essa questão da gente associar o trabalho com tortura, de aceitar que o trabalho tem que ser uma coisa ruim, mas não tem problema porque no final de semana eu vou viver. E aí você está aceitando viver uma vida onde você, 1/3 dela é o que você vive e 2/3 é o que você aceita a tortura de fazer alguma coisa para viver 1/3. Não tem o menor sentido nisso. Então, vamos já aqui encaminhando para o fechamento. Então, se eu tivesse que dar alguma dica, né, sobre como trazer esse nível de realização para o hoje, como trazer mais intensidade para o nosso hoje, para a vida que a gente vive, ter uma vida alinhada com a pessoa que a gente é, com o nosso eu mais autêntico, né? Uma das coisas eu falei na live passada, uma dica que eu tenho,
que é o quê? Contemplar a própria morte. Isso parece uma coisa meio fúnebre que a gente evita a todo custo, mas na verdade não tem nada de deprimente, na verdade é muito saudável a gente pensar sobre a morte. Em todas as grandes tradições, todas as grandes comunidades espirituais sábias, eles têm como uma prática muito inteligente, muito sábia e muito harmônica você pensar sobre a sua morte todos os dias, porque isso te traz luz sobre a vida, te traz um senso de urgência sobre a vida para você dar valor ao seu dia a dia, para você dar valor à sua vida no momento presente, e você não deixar nada para depois. E isso também é falado no estoicismo, né? Não deixe para fazer nada que não esteja ao seu alcance, né? Você tentar usar o máximo dos recursos que você tem. E qual que é o único recurso que você tem? O hoje e o agora. Então você tem que dar prioridade máxima nisso. E uma outra forma de dar passos nessa direção é através da meditação, por exemplo. A meditação é uma excelente prática, porque a meditação ela é uma oportunidade da gente se observar, da gente ver como o ego ele constrói esse apego, ele constrói essa vontade, a gente vê ele acontecendo. O ego ele se apropria das coisas, ele gera uma narrativa, ele gera uma perspectiva onde ele quer tudo, ele está tentando manipular as coisas a seu favor. E na meditação é também uma prática de desapego, porque a gente fica nos momentos ali da meditação, a gente está nada mais do que observando, a gente está sendo a testemunha, né? E o que a gente é muito mais a testemunha do que a história da pessoa que quer levar vantagem, que quer se apropriar das coisas, que cria aquela expectativa, né, em cima das coisas. Então a meditação ela nos coloca de frente com isso, com o nosso ego, e a gente observa ele, a gente observa todas as tentativas dele de tirar a gente do exercício da meditação, mas a gente observa as narrativas que o ego cria dentro da nossa cabeça, né? Então, para recapitular, vamos passar rapidinho tudo que a gente falou hoje. Então, na live de hoje, que foi para buscar esse negócio, para que buscar esse negócio de propósito? O que eu ganho com isso? Então, primeiro a gente olhou a nossa vida de uma perspectiva diferente, a perspectiva do universo, que é a perspectiva muito mais realista do que simplesmente achar que a gente é a coisa mais importante do universo, do planeta e do universo. Então, depois, a gente viu que a gente não é nada, a gente é um grão de areia na escala do universo, na linha do tempo cósmica, a gente é praticamente desprezível de tão pequeno que a gente é. Então, a gente aprendeu com Marco Aurélio, o imperador romano de 2000 anos atrás, que a gente é muito menos importante do que a gente acha que é, e que o tempo, por mais importante que você acha que você é, e por mais coisas que você realize, por mais coisas que você construa, o tempo vai levar tudo, querendo ou não. Depois a gente pensou, bom, então se isso é desse jeito, se esse é o caso, por que então buscar essa história de propósito? Por que isso faz sentido? A resposta é justamente por tudo isso. Esse é exatamente o motivo de buscar um propósito. Porque à medida que nada vai ficar, à medida do que a gente é irrelevante e a gente não tem importância nenhuma na escala do universo, faz muito mais sentido a gente viver para os outros, a gente viver para o mundo, a gente oferecer tudo que a gente faz, do que querer ficar com tudo pra gente, porque não faz sentido ficar tudo pra gente, porque tudo o tempo vai levar e porque a gente é nada e a gente também vai ser esquecido nessa história toda. Então, a gente falou de Karma Yoga, que tudo que a gente tem agora, a gente precisa aproveitar esse agora que a gente tem. E a melhor forma de praticar o Karma Yoga é de viver o seu propósito. Porque você está alinhado com o que você é e você não está preocupado com nenhuma expectativa, você não está preocupado com o reconhecimento, você não está preocupado com o resultado, porque você está fazendo o melhor que você pode fazer e você está oferecendo isso tudo para o mundo, você está oferecendo isso tudo para o universo, você está oferecendo isso tudo para o bem maior. Para Deus, você pode entender dessa forma também.
E fazendo dessa forma, desapegando dos resultados, você terá não só o melhor nível de performance que você pode ter em alguma coisa, como também você terá muito mais realização. E para fechar, as 2 dicas que eu deixei foi refletir, contemplar sobre a própria morte. Isso traz muita sabedoria para o nosso dia a dia, tá? Traz um senso de urgência muito grande para a nossa vida. E também meditar, que é a prática da gente observar o nosso eu interior, observar o nosso ego, e aprender como que ele funciona e aprender a não entrar nas histórias do nosso ego, né? Então, tá bom? Isso era o que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todo mundo que entrou aí. E na quinta-feira tem mais. Beleza? Grande abraço, até mais. Tchauzinho.